Boa noite. A Assembleia Legislativa do Rio rejeita a ordem judicial de prisão contra o presidente da Casa, Jorge Pisciani, do PMDB. E a polícia usa bombas para afastar manifestantes na frente do prédio. Policiais de Goiás entregam as armas após uma série de casos de falhas de funcionamento. Operadoras de planos de saúde tentam convencer milhões de brasileiros a evitar a obesidade. Operadoras de celular concorrentes da sua ligam para você a toda hora. E os nossos repórteres mostram por que elas conseguiram o seu número. Autoridades portuguesas indiciam 6 agentes que participaram da operação em que uma brasileira foi morta. Um senador americano entra na lista de celebridades acusadas de assédio sexual. Morre numa prisão italiana o chefão da máfia siciliana Totò Riina. Um submarino argentino com mais de 40 tripulantes desaparece no Atlântico. E na série especial sobre a ciência injustiçada, a receita matemática para acertar as dezenas da Mega Sena. Agora, no Jornal Nacional. Menos de 24 horas depois da prisão, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, e outros 2 deputados do PMDB suspeitos de receber propina deixaram a cadeia. Eles estavam presos por determinação do Tribunal Regional Federal, mas os colegas deputados decidiram soltá-los. A Assembleia Legislativa amanheceu atrás de grades. 60 dos 70 deputados da casa interromperam o feriado prolongado para votar às pressas o destino dos 3 deputados do PMDB. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu que a votação do parecer seria reservada. O filho de Jorge Pisciani, o deputado Rafael Pisciani, provocou risos ao discordar da decisão. Deputado Rafael Pisciani. Voto não aberto. Aberto? Rafael Pisciani não quis votar e a comissão aprovou a soltura dos deputados por 4 votos a 2. Em seguida, o parecer foi levado ao plenário. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi foram presos ontem, depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal. Eles são acusados de receber propina para defender interesses de empresários. Os 5 desembargadores que votaram entenderam que os deputados cometeram crime em flagrante e inafiançável. Mas concordaram que a decisão precisaria ser submetida à Assembleia Legislativa do Rio, como manda a Constituição do Estado. Os deputados já tinham começado a votar quando o movimento dos servidores públicos conseguiu uma liminar para ocupar as galerias da Assembleia. Só que a oficial de justiça foi barrada pelos seguranças da casa. Um deputado da oposição tentou liberar a entrada e houve tumulto. Sou deputado, vai me impedir de exercer meu mandato? Vai me impedir de exercer o mandato? A oficial de justiça entrou e notificou a Alerj. Mas os deputados que apoiam os parlamentares presos mandaram funcionários dos gabinetes ocuparem as galerias e não sobrou vaga para mais ninguém. A única pressão sobre os deputados vinha do lado de fora. Por volta das 4 da tarde, um grupo tentou derrubar as grades que cercavam a Alerj. Os policiais reagiram com bombas de efeito moral e balas de borracha. Por 39 votos a 19, a Assembleia Legislativa decidiu revogar a prisão e também manter os deputados no cargo. 5 parlamentares que eram secretários do governador Luiz Fernando Pezão e foram exonerados na semana passada, ajudaram no placar. Uma vergonha imaginar que hoje alguém que responde por corrupção ativa, lavagem de dinheiro, é alguém que a Assembleia Legislativa, diretamente interessada no caso, pode soltar. Isso é lamentável. Eu cumpro a Constituição. A Constituição determina que o parlamentar, o deputado, somente possa ser preso em caso de flagrante delito de crime inafiançável. E este caso não aconteceu. Menos de 2 horas depois que a votação terminou, os 3 deputados deixaram a prisão. A decisão não passou pelo Tribunal Regional Federal. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que soltou os deputados logo depois de ser notificada pela Alerj. O Ministério Público Federal vai pedir agora ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que os 3 deputados sejam afastados do cargo. Os procuradores defendem que essa medida não precisa ser submetida aqui à Assembleia Legislativa.
O Ministério Público está convencido de que o afastamento não é objeto do ofício do TRF à Assembleia Legislativa e que, portanto, a questão do afastamento está hoje devolvida exclusivamente à Justiça, porque nós estamos convencidos e temos base jurídica para sustentar isso, de que o afastamento pode ser determinado pela Justiça e não precisa do aval dos deputados. No conforto de casa, desde o fim da tarde, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio se preparava para brindar a liberdade. A Assembleia Legislativa disse que não houve cerceamento no acesso às galerias do plenário. Hoje, o desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal, prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária de 4 investigados na Operação Cadeia Velha, inclusive o filho de Jorge Pisciani, Felipe. O desembargador também determinou o bloqueio cautelar de contas e o sequestro de bens de 13 investigados. E no meio de toda essa confusão que a gente viu na reportagem, ainda teve um momento especialmente patético. O secretário de Cultura do Estado do Rio, André Lazzaroni, do PMDB, confundiu o dramaturgo alemão Bertolt Brecht com o personagem da escolinha do professor Raimundo da década de 1990, Bertoldo Brecha, que era interpretado pelo ator Mário Tupinambá. Como diria Bertoldo Brecha, ai do povo, Brecha, Bertoldo Brecht, ai do povo que precisa de heróis. O secretário de Cultura, André Lazzaroni, se licenciou do cargo para reassumir o mandato de deputado estadual do PMDB e votar a favor de Jorge Pisciani. Agora uma correção. A reportagem exibida ontem aqui no Jornal Nacional sobre a delação do marqueteiro Renato Pereira afirmou equivocadamente que o cineasta Roberto Berliner foi sócio da produtora Prole. Roberto Berliner afirmou que teve no passado outra sociedade com Renato Pereira, mas que ela foi encerrada em 2006. Na delação, Renato Pereira diz que, por determinação do ex-governador Sérgio Cabral, Roberto Berliner recebeu de 20 a 25 mil reais mensais no período de 2007 a março de 2014. O cineasta nega ter recebido mesada ou qualquer pagamento ilícito de Sérgio Cabral ou de qualquer outra pessoa. A taxa de desemprego no Brasil caiu no terceiro trimestre em relação ao segundo, mas em relação ao mesmo período do ano passado, a taxa aumentou. No total, são 13 milhões de brasileiros procurando emprego. A grande maioria é de pretos e pardos, que são os termos usados pelo IBGE na análise especial feita nessa pesquisa. Durante o ano, foram muitos os brasileiros que procuraram algum trabalho sem registro na chamada economia informal. E agora, no Natal, estão conseguindo um reforço extra na renda. Nessa época do ano, quando o olhinho tá vidrado nesse nível e o sorriso tá largo nesse tanto, dá pra imaginar quem tá do lado dessa molecada aí, né? Tem que aproveitar a oportunidade mesmo quando um camarada simpático como esse aparece no caminho. E a chance de encontrar esse aí especificamente é grande, porque ele tem passado 8 horas por dia no shopping só ouvindo quem quiser chegar. Então, só que esse não é o único trabalho desse Papai Noel. Quando acaba a jornada de trabalho dele sentado lá no banco do shopping. No trono. Aí ele vai para uma outra jornada, só que agora sentado no banco do carro. Em época de economia difícil, até o Papai Noel está precisando complementar a renda sendo motorista de aplicativo. Com certeza, com certeza. Mas mesmo com tanta simpatia, o Papai Noel da vida real vem puxando uns assuntos sérios dentro do carro. É que ele mesmo, por exemplo, anda com dificuldade para manter o próprio trenó rodando. Cada vez que eu paro no posto é um preço diferente, eu já não sei quanto eu vou gastar. No banco de trás, as respostas têm sido sempre na mesma linha. E vi assim, o salário aumentar também, mas, puxa vida, como é que aumenta as coisas e o salário não? Como é que a gente vai fazer? E é o IBGE que justifica as reclamações dos dois. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a renda média do brasileiro não subiu nem 2,5%. Nessa mesma fase, só o preço da gasolina decolou mais de 6%. No geral, o índice de inflação de um ano para cá aumentou menos de 3%. Mas pergunta pra galera do banco de trás se a sensação é essa mesmo. O mercado cada vez que eu vou lá, as coisas estão subindo mais, tá mais cara. A gente consegue hoje comprar muito menos coisas por muito mais caro.
Imagina o quanto isso pesa para os 13 milhões de brasileiros que hoje estão procurando trabalho. É tanta gente que de um ano para cá, mais de 1 milhão de pessoas começaram a se virar por conta própria. Uma galera sem carteira assinada, como o nosso Papai Noel, e a Anastasia, uma imigrante russa que tem dado aulas de línguas, mas não consegue emprego com carteira de jeito nenhum. Preferia trabalhar numa companhia. Todo mundo fala que já tem bastante gente, não precisa, obrigada. Uma economia que está tão complicada a ponto de fazer até gente grande pedir presente para o Papai Noel. O que você gostaria de ganhar esse ano do Papai Noel? De verdade? De verdade, de verdade. Não, ó, é uma coisa emprego certo, garantido para o final da minha faculdade. Olha, o que eu peço todo dia é saúde e paz, né? Mas com o Papai Noel aqui do meu lado... Aproveita. Eu quero um tributo a menos para nós, né? Que a gente paga menos imposto, né? Isso que é importante, porque o que a gente tá pagando tá difícil. Caramba, cada desejo difícil, né? Pelo jeito, os adultos têm muito que aprender com a molecadinha, viu? E a Livínia já escolheu o presente que quer ganhar do Papai Noel esse ano? E uma pista de carrinho. Quero uma flauta. Uma flauta? Ao celular do meu pai. Simples assim. Como eles são bem mais fáceis de agradar. A Justiça mandou reduzir o preço do etanol em 60 postos de Goiânia. Fiscais constataram que de julho a novembro, o lucro bruto do etanol por litro nesses postos subiu de 24 para 53 centavos. E o PROCON entrou com uma ação contra mais 96 postos. Os preços dos combustíveis têm provocado protestos em Goiânia há 2 semanas. O Sindicato dos Postos afirmou que os preços são resultado da livre concorrência e que vai recorrer. A Polícia Militar de Goiás começou a tirar de circulação 2.500 armas usadas desde 2013. O Ministério do Trabalho constatou falhas gravíssimas nas pistolas da marca Taurus. No primeiro dia de devolução, 750 pistolas foram entregues. Durante 3 meses de auditoria, o Ministério do Trabalho realizou vários testes com as armas. O resultado, elas podem travar quando o policial puxa o gatilho e, em outros momentos, disparam sozinhas, como aconteceu nesse teste. Nesse outro vídeo, ao acionar o gatilho, a pistola dispara como uma metralhadora. Uma arma com imperfeições, com defeitos como esses que são apresentados, ao invés de instrumento de defesa, ela se transformou num instrumento de ataque. Esses armamentos, eles não estão cumprindo com a sua finalidade. Eles estão deixando as tropas em pânico. Essa é a realidade. No documento, a auditora relata que as constantes falhas obrigaram a PM de Goiás a mudar o procedimento padrão na hora de usar a pistola. As armas passaram a ficar descarregadas, o que tornava o trabalho inseguro, porque numa ação policial, a rapidez de resposta da arma é a diferença entre a vida e a morte do policial. A Taurus é a maior fabricante de armas do país e vende armamento para todas as polícias. Segundo o levantamento do Ministério Público Federal em Sergipe, acidentes com a pistola 24/7, modelo Pro-D, foram registrados em 18 estados e também no Distrito Federal. Só aqui em Goiás, 23 policiais relataram falhas técnicas durante o trabalho. Como esse registrado pelas câmeras. O tenente desce do carro e a pistola dispara sozinha 2 vezes. Um tiro atingiu o joelho do policial. Ele teve hemorragia profunda. O mesmo aconteceu com esse policial civil. O comando da PM diz que, apesar do recolhimento das pistolas, nenhum policial ficará desarmado. Além das 1.200 armas em estoque para substituição, outras 1.300 virão da Força Nacional. O Estado entrou na justiça contra a Taurus. O que nós precisamos é que a Forças Taurus assuma o seu compromisso de fazer a substituição na totalidade, na integralidade de todas as 2.500 armas. A Taurus afirma que não há evidências de que o armamento seja inseguro ou defeituoso e que as armas foram desenvolvidas para atender às especificações pedidas pela própria PM de Goiás. Uma decisão da Justiça pode acabar com uma das maiores causas de mau humor dos cidadãos consumidores brasileiros. Um e-mail de boas-vindas que a Viviane não queria receber. Era de um programa de milhagens pela aprovação de um cadastro que ela não fez. São todos os meus dados pessoais, tipo CPF, RG, passaporte, nome da mãe, data de nascimento, tudo. Falei, pronto, né? Alguém hackeou meus dados.
Quase todos nós já recebemos pelo menos um telefonema de alguém que parecia saber tudo da nossa vida. Ele tinha o meu RG, ele queria o CPF, para confirmar o CPF. Acontece muito. Agora, como eles conseguem o número da gente e tudo, é o que eu queria entender. Quem fornece todos esses dados pessoais é o próprio consumidor, quando preenche um cadastro numa empresa que ele escolheu contratar. Só que depois essas informações são repassadas para outra, às vezes para várias outras empresas. E quem autoriza esse compartilhamento, de novo, é o próprio consumidor, quando assina ou clica no botão na internet dizendo que aceita todos os termos de um contrato de adesão. Mas uma ação contra um banco contestou essa prática. O Superior Tribunal de Justiça julgou um contrato que permitia repassar até informações de gastos no cartão de crédito. No relatório, o ministro Luiz Felipe Salomão escreveu que, a partir da exposição de dados de sua vida financeira, abre-se um leque gigantesco para intromissões diversas na vida do consumidor. Por unanimidade, o STJ considerou abusiva a cláusula que força o cliente a concordar com a transferência de suas informações a terceiros. A decisão, inédita, foi baseada no Código de Defesa do Consumidor. São contratos de massa, contratos de adesão, onde o consumidor não tem oportunidade de negociar com o fornecedor. Mesmo que o consumidor tenha assinado a proposta ou assinado o contrato, como ela é abusiva, ela se torna nula e não pode ser invocada em desfavor do consumidor. Segundo o STJ, essa decisão é uma orientação para os juízes. É um marco importante, porque o STJ já está dizendo qual será o entendimento da Corte em relação a essa matéria de proteção de dados. César espera que os cadastros que ele já preencheu não continuem circulando por aí. Isso aí é uma injustiça, porque não pode, né? Se é uns dados que você passa para essa empresa, ela não pode passar mais para ninguém. 37 planos de saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar se uniram para combater uma epidemia. O barbante vai ligando histórias de uma luta. Comecei com 164 quilos, eu cheguei aos 154, hoje estou com 158. E ouvir e falar é só uma parte do processo. Subi na balança e vi os 3 dígitos. Aí eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo. Eu digo que aqui eu me reencontrei, eu me resgatei. O grupo faz parte do programa criado por um plano de saúde que identificou pacientes acima do peso e decidiu incentivá-los a mudar de hábitos e, assim, evitar aquelas complicações todas que a obesidade pode trazer para a saúde. A obesidade ela vai determinar um aumento nos custos, tanto do setor privado quanto do setor público, que já é deficitário. Mas pior que isso, ela vai determinar uma piora da qualidade de vida e o encurtamento da vida das pessoas. Prevenção é o melhor remédio e é um ganha-ganha para todos. Hoje nós temos estudos de que para cada R$1 que investimos em prevenção, temos uma economia de R$ 6,47. Para convencer mais planos de que esse gasto vale a pena, a Agência Nacional de Saúde Suplementar vai lançar um manual sobre a importância de prevenir a obesidade. Dos brasileiros que têm plano de saúde, mais da metade está com excesso de peso. Em 2008, eram 46,5%. Muitas operadoras já identificaram que a obesidade é um problema de saúde. Temos 192 operadoras que já implementaram esses programas para 37 mil pessoas no Brasil. O convênio do Cristiano tem psicólogos que ligam para os pacientes que estão acima do peso. Ele chegou a pesar 160 quilos. E foi numa conversa dessas que tomou coragem para fazer a cirurgia bariátrica que o médico tinha indicado. Fomos tratando todos esses temas e isso foi me permitindo uma nova visão, uma nova consciência com relação a essa cirurgia. Sozinho ou em grupo, caminhos diferentes para o mesmo objetivo. Quando eu vim para cá, eu tinha 92 quilos. Hoje eu estou com 72 quilos. Eu me sinto, parece que eu tenho até menos. De tão bem que eu me sinto. Meu filho fala que eu estou uma gata, então isso aí para mim é tudo. Fim de semana chegando, vamos então saber a previsão do tempo com a Maju Coutinho, lá em São Paulo? Vamos lá conversar com ela. Oi, Maju, boa noite. Onde vai chover? Oi, Renata, boa noite para você, para o Boni e para todos. Tem chuva
para vários cantos do país, que já está pipocando agora em algumas áreas. Vem comigo aqui ver por onde anda a chuva nesse momento. A gente tem chuva aqui em São Paulo, lá em Porto Velho, em Angra dos Reis, pode chegar chuva aí ao Rio de Janeiro, pipocar hoje à noite também. E nas próximas horas, uma nova frente fria vai se deslocando aí do sul do país para a região sudeste, passando também pelo centro-oeste. É a segunda frente dessa semana, ela é grande, vem cortando aqui um bom pedaço do continente e deve deixar bem vulneráveis o oeste do Paraná e o sul aqui de Mato Grosso do Sul. Nessa área, sim, tem previsão de muita chuva. E não é para menos, né? Porque veja o poder dessa massa de ar frio que vai empurrando a massa de ar quente. No encontro dessas duas massas, a gente tem aí a famosa frente fria que levanta o ar e forma nuvens enormes de tempestade. Logo depois de passar por Curitiba, a frente vai deixar o dia fechado, chuvoso e friozinho na capital paranaense. Campo Grande também deve ter um dia carrancudo, com máxima de 26 graus. Aqui em São Paulo fica assim, sol e calor pela manhã, calor e chuva a partir da tarde, pode ser chuva forte. Ainda falando sobre a frente fria, ela só deve passar aí no Rio de Janeiro entre sábado à noite e domingo. Mas a aproximação dela intensifica os ventos mais quentes que sopram aí de norte, de noroeste, é o que os meteorologistas chamam de pré-frontal. E é por isso que preparem-se, cariocas, porque vai ser um sábado de Rio, 40 graus, solão na cabeça de manhã e à tarde. Aí no final do dia, sim, Renata, 60% de chance de chover aí para vocês no Rio de Janeiro. Tá dado o alerta. E nas outras áreas, como é que fica o tempo? Vamos lá para a região norte comigo, em quase toda a região nordeste, aliás, é previsão de sol o dia inteiro. Norte de Minas também, aqui norte do Rio de Janeiro, avançando pelo norte do Pará, pedaço lá centro-sul do Amapá, em todo o estado de Roraima, sol o dia todo. Também tempo firme aqui nessa área do Rio Grande do Sul, entre o oeste e o sul do estado, viu? Agora, uma combinação de calor e umidade pode provocar chuva nessas áreas em verde aqui da região norte. Porto Velho e Rio Branco estão na área de alerta para chuva forte. Em Manaus, o estado é de atenção, ou seja, a chuva deve ser um pouco menos intensa. Sábado solar em Boa Vista, em Salvador e no Recife, as temperaturas ficam assim, Renata, 35 lá na capital de Roraima, 31 no Recife e 29 na capital baiana. Bom fim de semana, Maju. Para vocês também. Tchau. Tchau, tchau. A seguir, morre o mafioso inspirador do livro Poderoso Chefão. Um submarino argentino desaparece no Atlântico. Um dos principais líderes da oposição da Venezuela escapou da prisão domiciliar e fugiu do país. Depois de passar 1000 dias confinado, acusado de promover manifestações violentas contra o governo, o ex-prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, viajou mais de 800 quilômetros e cruzou a fronteira com a Colômbia. Ele descreveu a fuga como cinematográfica. Depois de burlar quase 30 postos de controle, Ledesma embarcou de Bogotá para Madrid, na Espanha. Ele pediu que o presidente Nicolás Maduro liberte os presos políticos. O presidente do Zimbábue fez hoje a primeira aparição pública desde que o exército assumiu o governo na quarta-feira. Os militares querem que Roberto Mugabe renuncie. Ninguém esperava que ele aparecesse, mas Robert Mugabe fez questão de prestigiar uma tradicional cerimônia de formatura. O presidente do Zimbábue vestiu a beca como se nada estivesse acontecendo. A rigor, o país vive possivelmente a maior crise desde que ele tomou o poder em 1980. O discurso foi esvaziado de política. Depois, Mugabe abençoou os formandos com um diploma. A pergunta na cabeça de todos era se esse seria o seu último ato. O exército quer a saída imediata do presidente, mas o nonagenário se recusa teimosamente a ceder o poder. Aos 93 anos, Mugabe pediu mais tempo. Hoje o Zimbábue proibiu a entrada de jornalistas estrangeiros e também nessa sexta-feira o líder da influente Associação de Veteranos da Guerra de Independência disse que o jogo acabou. Houve ainda a convocação de um grande protesto nesse sábado em apoio ao exército. As Forças Armadas ocuparam a capital Harare desde a madrugada de quarta-feira. Os militares prometeram uma transição de poder sem sangue.
O favorito para assumir a presidência seria Emmerson Mnangagwa, o vice-presidente deposto no começo do mês. O homem apelidado de o Crocodilo era o braço direito do líder zimbabuano. Uma fonte do partido de Mugabe diz que se não entregasse o poder, ele seria demitido até domingo. O presidente, que já cochilou na Assembleia Geral da ONU, sabe que não pode piscar. Um senador do Partido Democrata dos Estados Unidos é o mais novo alvo de acusações de assédio sexual. Para Al Franken, essa foto era uma piada. Na época, ele era comediante. Ela é Leanne Tweeden, que contracenava com ele num show de humor em 2006. Hoje, acusa Al Franken de assédio. Ela diz, nós estávamos ensaiando e ele pediu para treinar a cena do beijo. Eu desconversei. Ele insistiu muito, até que eu concordei para que ele parasse de me atormentar. Ele segurou minha cabeça, espremeu os lábios contra o meu rosto e enfiou a língua na minha boca agressivamente. Eu quase dei um soco nele. Hoje, Al Franken é senador pelo Partido Democrata. Pediu desculpas. O presidente Donald Trump comentou nas redes sociais. Disse que a foto fala mais que 1000 palavras. E perguntou, para onde foram as mãos dele nas fotos seguintes, que a gente não está vendo? O próprio presidente foi acusado de assédio por 16 mulheres durante a campanha presidencial e mesmo assim foi eleito. Ele sempre negou todas as acusações. Agora, ele não comentou as acusações contra um político do partido dele, Roy Moore. Moore é candidato ao Senado pelo Partido Republicano no Alabama e foi acusado por 9 mulheres de abuso sexual. Pelo menos 4 eram menores de 18 anos. Uma delas tinha 14. Moore nega e diz que não vai abandonar a corrida pelo Senado. O Partido Republicano continua apoiando a candidatura dele. A onda recente de acusações de assédio sexual começou com executivos e celebridades de Hollywood. Agora, esses relatos, que deveriam valer por si só, se tornam moeda de troca no campo minado da política americana. Morreu hoje, aos 87 anos, o criminoso que inspirou o escritor americano Mário Puzo no livro Poderoso Chefão. Salvatore Riina, conhecido como Totò Riina, foi o chefe de todos os chefes da máfia siciliana no século XX. Estava preso desde 1993, acusado de encomendar mais de 150 mortes, inclusive as de 2 juízes que combatiam a máfia na década de 1980. Riina cumpria 26 sentenças de prisão perpétua. Um submarino argentino desapareceu há 2 dias com 44 pessoas a bordo. O San Juan partiu de Ushuaia, no sul, até uma base em Mar del Plata. O último contato foi na quarta-feira, quando passava pelo Golfo de San Jorge, ou São Jorge. A Marinha Argentina está tratando o caso como uma possível falha de comunicação. Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Chile ofereceram ajuda para as buscas. O corpo da paranaense que foi morta por engano pela polícia portuguesa vai ser enterrado no Brasil. A empresa em que ela trabalhava decidiu bancar os custos do transporte. A morte de Ivanice Carvalho da Costa foi a primeira registrada este ano em Portugal em operações da polícia. Ela tinha 36 anos e morava em Portugal havia 17. Na madrugada de quarta-feira, Ivanice saiu de casa com um namorado. A polícia procurava por bandidos que tinham assaltado um caixa eletrônico 1 hora antes. O carro do casal era parecido com o dos criminosos. Os agentes dispararam 20 vezes. Ivanice foi baleada no pescoço e morreu na hora. É triste porque nós, como cidadãos, não é? O que a gente pensa, o que a gente espera da polícia é proteção. A polícia portuguesa afirma que só disparou contra o carro porque o motorista não obedeceu a ordem de parar, tentou fugir e atropelou os agentes. O companheiro de Ivanice dirigia sem carteira de habilitação, chegou a ser detido, mas foi liberado hoje depois de assinar um termo de responsabilidade. O corpo de Ivanice será enterrado no Brasil. A empresa em que ela trabalhava decidiu arcar com as despesas do traslado do corpo, como era um desejo da família, que disse não ter condições de arcar com esses custos. O Itamaraty já havia informado que não há previsão na lei orçamentária para bancar esse tipo de procedimento. O governo de Portugal se limitou a lamentar o caso e pedir rigor nas investigações. Se eu determinei a abertura do inquérito,
seria totalmente insensato estar 24 horas depois um responsável político a tirar conclusões. O corpo da brasileira foi liberado hoje à tarde do Instituto Médico Legal, onde foi feita uma autópsia. 6 dos 7 policiais que participaram da ação foram indiciados pelo Ministério Público. Eles também foram afastados das ruas e agora trabalham em setores administrativos. A seguir, a matemática mostra como acertar as dezenas da Mega Sena. O Jornal Nacional apresenta agora a 4ª e última reportagem especial sobre a ciência mais injustiçada do mundo, a matemática, que assusta muita gente, mas está em tudo à nossa volta. A gente mostrou aqui essa semana. E hoje ela vai revelar uma receita. Como acertar as dezenas da Mega Sena. Em muitos ramos da ciência, o conhecimento vai se renovando e a descoberta de hoje é superada pela de amanhã. Na matemática, não. As verdades são eternas e todo o conhecimento vem se acumulando desde a antiguidade até hoje. Mas a matemática ainda tem muito para descobrir. E já que esse é o nosso último episódio, depois de tantas andanças, eu deixei de cerimônia, criei coragem e perguntei o que todo mundo quer saber sobre números: o resultado da Mega Sena. Será que o matemático Marcelo Viana pode me ajudar? Eu não só fiquei sem resposta, como aprendi que, se você for apostar na loteria, provavelmente não vai querer um matemático por perto. Porque eles adoram dizer que provavelmente você não vai ganhar. Você está fazendo a aposta mínima, né? Isso, 6 dezenas. Então são 50 milhões de combinações, você tem uma chance de 0,0000002%. A Mega Sena tem mais de 50 milhões de combinações possíveis. Para ter certeza do acerto, um apostador teria de gastar mais de 175 milhões de reais. É o duelo da calculadora com o poder da imaginação. Como seria a vida diante desse cartão postal? Mas até o cartão postal mostra o quanto é difícil ganhar. Aproveitando que a gente está aqui diante do Cristo Redentor, se eu quisesse apostar em todas as combinações possíveis, são 2 apostas por cartela, daria mais ou menos a altura do Cristo? 2 apostas em cada cartela, você vai colocar todos os 50 milhões de apostas, 25 milhões de cartelas, daria 3 vezes a altura do Corcovado. 3 vezes mais alto do que o Corcovado, contando o morro e a estátua. 3 vezes. Marcelo, se eu apostar em todos os concursos, 6 dezenas, 2 vezes por semana, quanto tempo eu levo para ter certeza de que eu vou ganhar? Olha, certeza você não vai ter nunca. Isso aí, supondo que você aposte 2 vezes por semana, como você falou, deve dar 150 mil anos. Aí você, nesse tempo, tem chance de 50% de ter acertado. O Mauro não quer esperar tanto tempo para realizar os sonhos e, para isso, está estudando matemática. Porque a matemática seria como se fosse uma língua que você fala, uma língua estrangeira. Que é uma forma de você... os números seriam como as letras e as expressões como as frases que estão tentando te dizer alguma coisa. Ele segue o exemplo da irmã mais velha. Monique foi a primeira na casa a participar da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É a maior Olimpíada estudantil do país, que nesse ano teve 18 milhões de participantes. O sucesso na competição abriu portas e ela conseguiu até uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. A família reparou que o Mauro estava indo pelo mesmo caminho. Já tem uma medalha de bronze e uma de ouro na OBMEP. Não é só uma medalha no MEP, é para a vida toda. Que eles sejam pessoas honestas, que eles ganham pela honestidade, pelo trabalho e que sejam felizes. É que eu quero que sejam felizes, só isso. Mauro busca inspiração nesse outro menino. Aos 15 anos, ele ganhou medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, no Canadá. Cresceu, mudou o penteado
E aos 35, Arthur Ávila conquistou o maior prêmio da matemática, a medalha Fields, considerada equivalente ao prêmio Nobel. Hoje, aos 38 anos, esse brasileiro é uma das cabeças em que o mundo confia para ampliar os limites do conhecimento humano. A matemática lida também muito, e na minha área em particular, mas em áreas afins também, com a incerteza e com a limitação do conhecimento. A gente está perfeitamente ciente de que você não vai ter solução para coisas, mas às vezes você pode até descobrir o quanto você não vai poder chegar perto. Arthur está bem acompanhado nessa busca para romper as barreiras da ciência. Ele é pesquisador do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. É uma das instituições mais avançadas do mundo, com um ambiente perfeito para o estudo de formas, padrões e outras questões um pouquinho mais complicadas. Uma pergunta ainda sem resposta. Qual a forma do universo? O próprio símbolo do INPA pode ser uma boa pista. É a chamada faixa de Moebius. O nosso olhar acha que ela tem dois lados, mas a matemática mostra que não. Vou colocar essa mão aqui do lado de baixo, sempre a mão esquerda aqui apontando o lado de baixo da faixa, aqui o lado de baixo, e o que acontece? Quando eu dou a volta na superfície, eu vejo que o lado de baixo virou o lado de cima. Uma das hipóteses em que se acredita atualmente é que o universo tenha o formato dessa faixa. E quem viajar por ele, um dia vai voltar para o mesmo lugar. Você pode imaginar um astronauta aqui, com o coração do lado esquerdo, aí o astronauta sai em viagem pelo espaço, tá? Dá a volta ao universo e quando ele regressa a casa, o coração passou para o lado direito. A matemática nos surpreende sempre. Ciência, irmã da paciência, vive sendo chamada de complicada, difícil, desagradável. Responde com tanta beleza que nos deixa sem palavras. Acho que eu nunca vi algo tão interessante sobre matemática. Eu tenho que confessar. Muito bacana. Agora a gente vai passar a gostar de matemática. Pois é, vi com prazer. Hoje tem Globo Repórter e é uma sexta-feira especial porque a gente vai visitar no programa o Reino Encantado da Dinamarca. Lá, as diferenças sociais são quase invisíveis. A princesa que cozinha para a família, leva os filhos para a escola e pratica a vida simples que prega. O lixeiro trabalha 4 horas por dia, ganha o equivalente a R$10 mil líquidos. Na capital, a prioridade é das bicicletas, jardins de infância na floresta, aula no campo todos os dias. A população adora piqueniques e atividades ao ar livre e faz um dos mais bonitos festivais de pipa do mundo. E a comida mais apreciada é o sanduíche aberto, hoje no Globo Repórter. A seguir, o que ainda está em jogo no Brasileirão depois do título do Corinthians. O julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, teve sequência nesta sexta-feira. A defesa de Marim tentou demonstrar que o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, era quem tomava as decisões pela entidade. O argentino Alejandro Bursaco prestou depoimento pelo 4º dia seguido. E a defesa de José Maria Marim usou hoje esse depoimento para demonstrar que, quando Ricardo Teixeira renunciou à presidência da CBF em 2012, quem se tornou o homem forte do futebol no país não foi o sucessor, Marim, e sim Marco Polo Del Nero. Foi essa a estratégia utilizada. Um dos advogados de Marim perguntou: com a renúncia de Ricardo Teixeira, Del Nero era o homem mais influente do futebol no Brasil? Bursaco respondeu: sim, eu concordo. Quando Teixeira renunciou, Marim era vice-presidente da CBF e assumiu a presidência por 2 anos, até terminar o mandato. Mas ele não ocupou o lugar que Teixeira tinha no Comitê Executivo da FIFA. Del Nero, então presidente da Federação Paulista de Futebol, é que ocupou essa cadeira. O advogado de Marim perguntou: foi incomum o presidente da CBF ficar fora do Comitê Executivo da FIFA? Bursaco respondeu: sim,
foi incomum. Bursaco é delator no processo contra Marinho e outros 2 ex-dirigentes de futebol. Confessou crimes de fraude, lavagem de dinheiro, conspiração. Hoje ele disse que quase sempre via Marinho e Del Nero juntos e comparou os papéis dos dois aos de uma monarquia, que tem um rei e um presidente, e o presidente é quem governa. Bursaco afirmou que Marinho era o rei. Mas a estratégia não funcionou totalmente. Um dos promotores, Samuel Nitz, perguntou a Bursaco como Marinho reagiu à promessa de propinas num dos encontros entre eles. Bursaco respondeu: Marinho demonstrou gratidão e me deu um abraço. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, afirmou que desconhece qualquer esquema de corrupção, que os contratos investigados não foram assinados por ele e que não correspondem ao período em que assumiu a presidência da CBF. A íntegra da nota está no site do JN. O Corinthians conquistou o título do Brasileirão na quarta-feira, mas ainda faltam 3 rodadas e com muita coisa em disputa. No domingo, aqui na casa do Flamengo, o Corinthians vai fazer a primeira das 3 partidas de exibição do título brasileiro. O Corinthians é campeão brasileiro de 2017. Enquanto isso, o próprio Flamengo e os outros 18 times do campeonato ainda estarão disputando um lugar melhor na tabela. Nessa reta final, vamos falar muito de G4, de G7, vaga para a Sul-Americana e, claro, alívio com jeito de festa por garantir um lugar na primeira divisão. A Chapecoense deu a largada ontem ao vencer o Vitória. O placar informa, como já vimos, Corinthians campeão brasileiro de 2017. Mas o campeonato ainda tem muito a oferecer para os torcedores que forem aos estádios. Só não dá para garantir é que todos terão que comemorar lá no final. 4 vão ser rebaixados. Do Curitiba, em 14º lugar para baixo, estão os times que correm mais risco. Inclusive, Avaí e Atlético Goianiense podem cair já nessa rodada. O momento que temos que buscar forças, dentro de nós para que a gente possa fazer as vitórias que nós precisamos. Olhando para cima, os 3 primeiros já estão na fase de grupos da Libertadores, assim como o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Nosso objetivo é chegar no lugar mais longe que a gente pode. O título não tem como mais, então nós vamos mirar esse 2º lugar e vamos atrás dele. Do Santos até o Atlético Paranaense, são 9 times buscando outras 3 vagas. Uma na fase de grupos e 2 na pré-Libertadores. Bom, temos 3 jogos, 9 pontos em disputa. Então, não podemos deixar de acreditar que é possível, até porque tem aí muitos confrontos diretos. Com essa vontade, com essa garra aí, com a torcida junto de nós, eu tenho muita convicção que a gente vai conseguir. Então, ficamos assim. O Brasileirão pode até já ser do Corinthians, mas quem disse que acabou? Acabou não. O que está acabando aqui agora é o Jornal Nacional. E logo mais, depois de Máquina Mortífera, tem Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.